Olá, boa noite! Vamos chegando na nossa live tradicional de sexta-feira no sábado. Nessa semana a gente passou a live para o sábado e as próximas lives serão de sábado. Algumas mudanças no horário, principalmente na carga horária do meu trabalho, a gente precisou adequar um pouquinho o horário. Então agora teremos as nossas lives do Sistema Solar, sempre aos sábados, às 19h30. Assim também fica legal para quem está trabalhando de casa na sexta-feira, não estava podendo acompanhar. Agora no sábado todo mundo consegue acompanhar. Chama a galera que hoje falaremos sobre Júpiter. Estaremos aqui para falarmos desse quinto planeta em linha de sucessão do Sistema Solar. Falaremos de Júpiter. Eu tô vendo aqui um pessoal entrando. João Pedro, olá. Olha, João Pedro, deixa eu te falar uma coisa. A sua pergunta sobre tunelamento quântico, o Jefferson do Universo Genial já gravou o vídeo, já me mandou. E acho que daqui umas 3 semanas eu ponho lá no canal, tá bom? Quem mais tá aqui? Enfim, Quântica, boa noite, tudo bom? Karina, olá, boa noite. Legal vendo o pessoal aí chegando para uma live super legal sobre Júpiter. Gente, toda live eu faço o mesmo disclaimer. Nós temos apenas 60 minutos para falar coisas que provavelmente falaríamos em 5 dias. Então, galera, falarei sobre Júpiter hoje, pegando as principais características. Ah, Fisicando, olá, tudo bom? Vamos falar das principais características de Júpiter. Não vou entrar em nenhuma das questões das missões, porque isso vai ficar para uma outra live mesmo. Também não vou entrar no mérito de todos os satélites naturais de Júpiter. Vou falar bem rapidamente das 4 principais, tá? Dos 4 satélites principais. Por quê? Eu já falei isso na live de Marte. Nós vamos ter lives específicas para falar sobre os satélites naturais do Sistema Solar, tá? Então não vou me aprofundar quando eu estiver falando do planeta, só quando for extremamente relevante. E aí a gente deixa para falar dos satélites naturais na live dos satélites naturais. Física Verso, boa noite. Danilin Souza, boa noite. Quem mais entrou aqui? Apolo Ciência, fala, querido, tudo bom? Quem mais tá por aqui? Quem mais? Vamos lá, vão dando um oizinho. Gente, eu recebi algumas perguntas, eu coloquei uma caixa de perguntas nos stories essa semana, para vocês falarem sobre Júpiter, perguntarem coisas sobre Júpiter. Recebi algumas perguntas bem legais. Algumas delas, eu fui baseando aqui o esqueminha que eu montei pra gente conversar hoje, tá? É muito engraçado, galera, porque eu faço aqui um roteiro e chega no final de 60 minutos eu falo, caramba, tem ainda 10 páginas do roteiro. Então a gente vai seguindo o roteiro, mas fiquem à vontade de fazer perguntas, fiquem à vontade de fazerem comentários. No máximo que eu puder, eu vou parando pra olhar o chat, tá bom? Muitas vezes eu tô aqui, ó, falando, passando informações para vocês e o chat sobe e eu simplesmente não consigo acompanhar. Danilin, comprei um newtoniano. Esse é igualzinho o meu, 114 milímetros, igualzinho o meu. Tem um newtoniano também, tá aqui do meu ladinho. Será que eu consigo puxar aqui para vocês verem? Aqui. Ele não entra aqui para vocês, né? Esse aqui é meu newtoniano. 114 milímetros também. Eu tenho ele há acho que uns 2 anos já. Eu não atualizei o conjunto de lentes, preciso fazer aí uma melhora nele. Ver a lua é incrível, né? É incrível. Eu não sei onde vocês moram, se vocês quiserem falar aí a região de vocês. Eu moro aqui em São Paulo, bem no centrão, na capital mesmo, bem... como a gente diz aqui na muvuca, e a poluição luminosa é incrível. Então, a gente realmente fica bem preso
a enxergar algumas feições da Lua, já consegui visualizar e observar Júpiter, Saturno, não consigo tirar foto. Ai, Castilho, interior de São Paulo. Acho que o céu aí é um pouquinho melhor, não é? Do que aqui na capital. Enfim, Quântica, Minas Gerais, dependendo também da área, né, de Minas Gerais, se a gente estiver falando de capital ou de grandes cidades, também a gente perde muita visão do céu, né? Já consegui ver aqui Júpiter, as 4 luas, mas não consigo fotografar porque é muito, muito apagadinho. Física Verso, Franca, interior de São Paulo, Apolo, Paraíba, esse eu tinha falado na outra live, é verdade, Paraíba. Muito bem, então assim, quem tá no interior de São Paulo, por exemplo, tem um céu um pouquinho mais privilegiado, mas tem algumas cidades também no interior de São Paulo que já virou como a capital, né? Eu moro aqui numa região muito cheia de prédios, não vejo muito horizonte, então eu aqui no meu prédio tem uma área de lazer lá em cima, então eu levava o telescópio lá para cima e conseguia um pouquinho de nitidez ali nas observações. Agora com esse lance de isolamento, aquela área comum foi fechada, então a gente não tem acesso a fazer as observações lá em cima. Então eu tô aqui na minha janela cheia de prédio ao redor, nem a lua, tadinho, não consigo mais observar. Matheus, olá, boa noite. Enfim, quânticas... você é do interior, né? Então, exatamente. Interior é muito mais tranquilo, né, da gente fazer as observações. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a mamãe e papai que entraram. Mamãe, beijos, amanhã é seu dia, feliz Dia das Mães. Amanhã, obviamente, nos falamos. Nesse isolamento aí a gente não consegue se ver porque estamos em cidades diferentes, mas a gente se fala, a gente se vê, né, em conferências aí, mas enfim, que fique aqui um beijo para todas as mães que estão me vendo e filhos. Abracem mamães amanhã, por favor, deem um beijinho, um abraço. Quem não pode por causa da distância, não esquece de dar aquela bela ligada, aquele belo eu te amo, que isso aí conta muito, tá bom? Aqui tem um planetário, aí eu vou lá. Nossa, tem um planetário aí, que maravilha, maravilha. Aqui em São Paulo a gente tem o planetário do Parque do Ibirapuera, fica aqui alguns minutos aqui de carro da minha casa. Eu gosto de ir lá, mas assim, vou falar, sabe? Tá muito caidão, tá muito antigo. Eu ia lá quando eu era pequena, né? E depois por muito tempo ficou fechado. Aí eu fui levar meu filho, há uns 3 anos eu fui levar meu filho. Continua exatamente igual a quando eu era pequena. Nada mudou. Então tá muito deteriorado e tudo mais. Então... não. Tem alguém aqui que é da cidade de Santo André, São Paulo? Se alguém tiver aqui que mora no Grande ABC, Santo André, São Caetano, Mauá, São Bernardo, dá uma chegadinha no Sabina, tá bom? Parque Escola Sabina. É uma área enorme que contempla todas as áreas da ciência, com oficinas, com demonstrações, e tem um dos melhores planetários que eu já vi, porque tem um laboratório de astronomia ao redor, onde você tem vários projetos que você pode participar, manusear e tudo mais. E as projeções do planetário são maravilhosas. Lá dentro do Sabina, o planetário chama Cinedome Johannes Kepler. É um cinedome porque, além das sessões planetárias, né, eles têm também a exibição de filmes de astronomia naquele domo, né? É muito, muito bom. Então, Apolo, é bem fraquinha, né? É bem fraquinha, então você conseguiria ver. A questão é que você tá sem telescópio. A questão do telescópio, muita gente pergunta, mas que telescópio comprar e tudo mais. Primeiro de tudo, se você mora numa grande cidade, onde se você olha para o céu e você vê poucas estrelas, e aí
quem já nasceu na cidade, olha e fala, nossa, que céu estrelado, mas se você vir em outros lugares o céu, você vai dizer, nossa, eu não vejo nenhuma estrela aqui na cidade, e é verdade. Então, se esse é o seu caso, pensa 2 vezes antes de comprar um telescópio. Pode ser que você se decepcione bastante, tá? Você vai achando que você vai... Nossa, você vai ver Júpiter com o que a gente vai falar hoje, com as listras direitinho, vou ver a mancha vermelha. Não vai, tá? Se você acha que é esse tipo de visão que você vai ter pelo telescópio, não, e principalmente se você mora em lugares como o meu, por exemplo. A gente consegue observar a Lua, ver as crateras, consegue distinguir algumas feições. Como eu falei no começo da live, Júpiter, eu consigo ver o planeta e as 4 luas, é bem fraquinho. Eu consigo ver Saturno e os anéis, mas galera, quando eu digo eu vejo Saturno e os anéis, eu vejo uma bolinha brilhante e uma orelhinha, tá? Vocês imaginam que a gente vai ver o quê? Né? As divisões de Cassini ali nos anéis. Não vai, tá? Principalmente com o tipo de telescópio, que é esse 114mm, ele é muito bom, mas dependendo da tua região. E caso você seja da pessoa que viaja para lugares para fazer observação noturna, não compre um telescópio, compre um par de binóculos astronômicos, tá? Eles são muito, muito bons de observar. Você pode carregar para lá e para cá, só que tem um detalhe, tá bom? Ele não é estável. Você tem que toda hora tá ali, ó, segurando no braço a tua observação. Você pode, obviamente, acoplar em algum lugar, mas é desconfortável, é mais desconfortável do que um telescópio, tá? Então, pensem aí o que vocês preferem para fazer suas observações, tá? A primeira coisa que eu sempre falo, principalmente para quem nunca fez observação do céu, não comece nem por telescópio nem por binóculo, comece por seus olhos. Conheça a carta celeste, conheça os objetos que você consegue ver a olho nu primeiro, onde está, qual constelação, aonde eu acho a eclíptica, né? A eclíptica é aquela linha que os planetas passam, tá? Como todos os astros, tá bom? Que nascem no leste e se põem no oeste. Os planetas também fazem esse movimento que se chama a eclíptica, é uma linha imaginária onde passam todos os planetas. Conheça onde fica na sua janela eclíptica para que você possa saber, por exemplo, puxa, a minha janela dá para o horizonte oeste, então, que é o caso da minha aqui da minha sala, dá para o horizonte oeste. Então eu consigo ver o pôr do sol, o pôr quando a lua se põe, eu consigo ver Saturno, Júpiter, eu consigo ver Vênus no início da tarde. Ache onde está você no horizonte. E aí você vai ver, por exemplo, você vai comprar um telescópio para ver a lua, mas no seu caso a sua janela dá, sei lá, pro norte. Você tem que ver se você vai ter a visão do leste, do zênite e do oeste, tá? Senão você vai ficar com um trambolho dentro da sua casa, não podendo observar nada e vai se decepcionar demais, tá bom? Então a primeira dica que eu dou para quem quer fazer observação do céu é: comece pelos seus olhos, comece compreendendo a carta celeste, tá bom? Depois pense em investir dinheiro em alguma coisa. E dinheiro é dinheiro, né, gente? Esse que a gente estava conversando aqui, o newtoniano 114mm, dependendo da loja, ele cru, tá bom? Com as lentes que vem nele, sem nenhuma melhoria. Você vai pagar por volta de R$1.000, R$1.200, tá? Então é o mais em conta que a gente tem pro benefício que a gente quer. É daí pra cima, de 3.000 a 5.000. Então pensa direito antes de investir, tá bom? Bom, a Dani tá perguntando... Dani, desculpa, eu vi você aí e nem falei boa noite, né? O que é zênite? O zênite é uma marcação que a gente faz de 90 graus com a sua cabeça, tá bom?
Então você levanta o narizinho para cima, esse é o zênite. Quando a gente está dizendo assim, bom, Cruzeiro do Sul vai estar no zênite às 20 horas e 42 minutos, quer dizer que se você olhar para cima, você vai ver o Cruzeiro do Sul. Ele vai estar exatamente no topo da sua cabeça, tá bom? Então algumas marcações na esfera celeste, essa é uma delas, tá bom? Samuel Lucas entrou, boa noite. Bom, gente, eu já falei aqui bastante sobre telescópios, né? Vamos entrar no nosso assunto. Agora que tem mais gente na live, deixa eu só dar um recadinho então, gente. As lives do Sistema Solar mudaram para sábado à noite, tá bom? Antes era de sexta, mas por algumas adequações do meu horário, vamos passar sempre para sábado, tá? Sábado às 19h30, sempre aqui o Sistema Solar. A live que me pediram, o ciclo de lives que eu acho que foi a Karina, não sei se ela ainda tá por aí, ela tava no comecinho da live, a Karina me pediu uma live ou um ciclo de lives pra gente falar sobre estrelas, vai rolar, só não vou começar nessa terça, tá bom? Eu vou começar na próxima terça, daqui 15 dias, porque eu tô preparando um material legal, eu tô preparando modelos, tá bom? Lembra que eu gosto muito de trabalhar com modelos quando eu trago aqui informações pra vocês, tá? Então aguardem, nesta terça, é isso aí, Karina, essa terça a gente teria a nossa live da Oba, a Oba acabou e tivemos essa grande ideia de fazer sobre estrelas. Então aguarde que não vai ser nessa terça, essa terça não vai ter live, vai ser na outra, mas eu aviso bonitinho, direitinho pra vocês, tá bom? É tudo, se a gente atrasar um pouquinho pra começar esse ciclo, não esquentem, é tudo porque eu quero trazer com qualidade de informação e de imagens pra vocês, tá bom? Então vamos falar de Júpiter, galera? Vamos falar de Júpiter. Comecem aí lançando ideias e perguntas enquanto eu tô aqui falando para vocês dos dados mais básicos, números, tá bom? Eu já falei isso em inúmeras lives, não memorizo números, tá bom, galera? E nem é para serem memorizados. Se tem tabela, tenham as tabelas à mão. Usem a sua cabeça para conectar esses números com os conceitos. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho. Ai, Samara entrou. Boa noite, Samara. Boa noite. Gente, se eu não dei boa noite pra alguém, dá um oizinho aí que eu dou um oi, tá bom? Então vamos lá. Números. Vamos começar falando então sobre o mais óbvio. Júpiter é o quinto planeta na sucessão ali dos planetas e é o primeiro planeta dos grupos dos gasosos. Vocês sabem? E aí eu quero que vocês me escrevam aí. Vocês sabem qual é o outro nome que damos para os planetas gasosos? Pensa aí. Davi Siqueira, boa noite. Qual outro nome nós damos para os planetas gasosos? Eu acho que eu falei isso em alguma outra live aí da Oba, tá bom? São gigantes gasosos. Mas nós podemos chamar eles também de. Posso falar? Ou alguém quer dar um chute aí? Começa com J. Planeta. Aê, Dani! Muito bom! Jovianos, tá bom? Nós chamamos esses 4 aí, planetas jovianos, e os terrestres nós chamamos de planetas telúricos ou terrestres, tá bom? Telúricos, rochosos, terrestres e nós temos os gasosos jovianos, tá bom? É isso aí, gente. Isso é informação inicial, não é verdade? Então vamos falar desse nosso joviano. Vamos falar então primeiro da rotação dele. Bom, como a gente já tinha dito também lá em lives da Oba, existe uma grande diferença no período de rotação, lembrar, rotação, tá? No seu próprio eixo, dos rochosos para os gasosos, tá? Os rochosos, eles têm ali muitas características diferentes, né? Lembra que Vênus tem uma rotação lentíssima comparada com a Terra, Marte tem uma rotação muito próxima da Terra. Bom, Júpiter, ele demora 10
horas para rotacionar no seu próprio eixo. 10 horas terrestres equivalem a um dia em Júpiter. É o planeta que rotaciona mais rápido do sistema solar, tá bom? Então, devido, obviamente, à sua velocidade e por ser gasoso, tá bom, gente? Os gasosos rotacionam com maior velocidade, tá? Aí, nós temos a translação. A translação, período orbital, tá bom, gente? O período que demora para o planeta dar a sua voltinha, o seu rendezvous ao redor do Sol, tá bom? Seu passeio ao redor do Sol são 12 anos, aproximadamente, tá? 11,8, mas vamos arredondar aqui um pouquinho. 12 anos terrestres é um ano em Júpiter, tá bom? Obviamente, por causa da sua grande distância. Antônio Cândido, boa noite, seja muito bem-vindo nessa live. O Júpiter está a uma distância, que eu já vou falar para vocês aqui, a distância dele ao Sol, então ele demora, obviamente, na sua translação, tá? Dani, você está falando que ele é o mais massivo e menos denso? Menos denso não, a gente falou já de qual é o menos denso, né? Aquele que, se a gente colocasse numa piscina, boiaria, né? Numa piscina d'água, boiaria. Eu vou falar sobre a densidade, então, já que você tocou nesse assunto, a densidade de Júpiter, ele é praticamente a mesma densidade da água, tá bom? Lembrando que a água é 1 grama por centímetro cúbico. Júpiter é 1,3 grama por centímetro cúbico, tá bom? Então não é o menos denso. O menos denso é Saturno, tá bom? E na próxima live a gente fala sobre isso. Então, olha só que interessante, né? Exatamente, Matheus. Saturno boiaria numa piscina, porque ele é menos denso que a água, tá bom? Júpiter, ele tem um pouquinho, ele é praticamente a mesma densidade da água, tá bom? Mas é o mais massivo, tá? Exatamente. Então, eu tava falando sobre esse período orbital de 12 anos, né? Mayara, hello dear! Os meus alunos aqui, ó, cobrindo a live de Sistema Solar. Adoro ver vocês por aqui. Então, a translação, que demora 12 anos, e eu estava falando dessa distância, né, do planeta ao Sol, a estrela. Então, galera, Júpiter, eu vou dar 3 dados para vocês, tá? Vocês podem memorizar ou anota aí para nunca mais esquecer. Júpiter fica a mais ou menos 5 unidades astronômicas de distância. Vocês sabem o que é uma unidade astronômica? Uma unidade astronômica é o valor de espaço, né, entre o Sol e a Terra, tá bom? Uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros. É a distância do Sol à Terra. Júpiter está a 5 unidades astronômicas, tá bom? Então, você faz aí a sua multiplicação, dá mais ou menos 780 milhões de quilômetros de distância, tá bom? Então, Júpiter está a 780 milhões de quilômetros do Sol, ou 47 minutos-luz. Olha só que bacana, tá? Então, eu dei 3 dados para você tentar imaginar essa distância. 780 milhões de quilômetros de distância, 5 unidades astronômicas ou 47 minutos-luz. Quer dizer, demora 47 minutos para a luz do Sol, obviamente viajando a velocidade da luz, né? Óbvio, chegar até Júpiter, tá bom? Olha, a Karina mandou ali com precisão 778 milhões 330 mil. Exatamente isso, tá? Tem uma diferença de 75 milhões de quilômetros entre o perigeu e o periélio e o afélio. Perigeu, imagina, né? Nossa, vai estar chegando perto da Terra.
entre o periélio e o afélio, tá? Quando ele está no mais afastado do Sol, tem uma diferença de 75 milhões de quilômetros de quando ele está mais próximo do Sol por causa da sua excentricidade, tá? A sua órbita elíptica, ela não é assim tão excêntrica, por isso tem esses 75 milhões de quilômetros de diferença. Então esses 780 milhões de quilômetros é uma média de distância, tá? Tem momentos que ele está mais próximo, tem momentos que ele está mais afastado, tá certo? Muito bem, o que mais que a gente pode falar de números? Vamos falar sobre nossa senhora, hein? A força gravitacional na superfície. Superfície, tá? E superfície bem entre aspas, porque eu já vou entrar nessa questão de superfície num planeta gasoso, tá? Mas qual seria a força gravitacional lá em Júpiter? Vamos lembrar qual é a da Terra? A força gravitacional da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? 9,8, que muitos lugares arredondam para 10, para a conta ficar facinha, né? Mas o valor é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter, 24 metros por segundo ao quadrado, tá? É a força gravitacional, a força de atração gravitacional do planeta. Então, se você quer saber quanto você pesa no planeta, você tem que pegar a sua massa e multiplicar pela aceleração gravitacional, tá bom? Te garanto que acho que você não vai querer muito ir pra lá. Sempre eu brinco, você continua maçudo, mas em alguns planetas você tá mais leve ou mais pesado, mas a sua massa continua a mesma, tá bom? É isso aí. Nossa, a Karina tá, mandando ver. Adoro. Galera, é exatamente isso que eu tava falando sobre números, tá bom? Os números estão aí para serem pesquisados, a gente não precisa memorizá-los. Só algumas coisas importantes que tem que estar na cabeça. Deixa eu falar uma boa noite aqui pro Jefferson, Universo Genial. Tudo bom com você? Eu falei de você hoje no começo da live, agora esqueci o que eu tava falando. Acho que eu tava falando da live de Mercúrio que a gente fez aí um collab, não é verdade? Bom, então vamos lá. Dani, você tá fora de Júpiter. Não, nem queira, o negócio fica muito pesado. É isso aí, gente. Bom, mais números a gente vai falando conforme surgirem os assuntos. Deixa eu falar então, como eu falei no começo da live, eu não vou dar ênfase para os satélites naturais de Júpiter, porque nós vamos ter uma live para isso, tá bom? Vamos falar sobre os satélites naturais do Sistema Solar, os mais importantes. Então aqui eu só vou citar as 4 luas, e aí eu quero, como vocês me ajudaram ali descobrindo o que era Jovianos, eu quero que vocês me digam agora qual é o apelido das 4 principais luas de Júpiter. Eu já falo os nomes e conto um pouquinho sobre elas, mas coloquem aí pra mim qual é o apelido das 4 primeiras luas de Júpiter. Manda aí, gente. Tem um apelido. Na verdade, todos os 79, até agora, tá, gente? Os 79 satélites naturais de Júpiter são agrupados em algumas características. E essas características levam nomes. Então, você vai... já vi aí... Opa! Galileanas, muito bem. Quem colocou aqui? Vamos lá. Fisicando, planeta inusitado. Peraí que tem alguém aqui em cima que pulou. Monodiglicerídeos, ácidos graxos. Puxa, adorei esse seu nome. Perfeito. Aninha, boa noite. Entrou aí, hein? Estamos falando de Júpiter. Ok, então esses 4 principais satélites levam o nome de luas galileanas. Como eu estava dizendo, todos os 79 satélites têm os seus específicos grupos com seus específicos nomes, tá bom? Isso a gente vai falar na live de satélites naturais do Sistema Solar. Então vamos lá. Io é a primeira já na sucessão.
Io, Europa, Ganimedes e Calisto. São as 4 luas galileanas. E por que leva esse nome? Porque o primeiro a avistar as 4 luas foi, obviamente, Galileu, lá em 1609, 1610, quando ele apontou o telescópio para o céu pela primeira vez. Vamos lembrar que não foi Galileu que inventou o telescópio, tá bom? Mas foi Galileu que deu pela primeira vez um uso astronômico para o telescópio, tá bom? Antes ele era usado para ver à distância os exércitos que estavam chegando, né? Você estava em terra, você olhava para o mar e você via, você tinha o avistamento dos navios chegando, o exército inimigo chegando. Então o telescópio, a luneta, era usado exatamente para isso. Galileu é que foi pioneiro em usar esta ferramenta para observação de lua, observação de planetas e por aí vai. Então, essas belezinhas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, foram avistadas por Galileu. Vocês sabem de onde vêm esses nomes? Io, Europa, Ganimedes e Calisto? Alguém quer chutar quem eram essas 4 pessoas? Essas 4 beldades? Bom, vamos só lembrar que Júpiter é o nome do deus romano, que para os gregos se chamava Zeus, né? Deus dos deuses, filho de Cronos. Então, me contem aí, vocês sabem a origem desses 4 nomes? Está ligado ao deus Júpiter, né? Romano ou grego Zeus. Alguém sabe? Me digam. Quem manja de tragédias gregas deve saber um pouquinho. Isso, está associado à mitologia com Zeus. Bom, eu vou falar rapidinho aí, gente. Então vamos lá. Io, Europa, Ganimedes e Calisto eram as 4 amantes de Zeus, do deus Júpiter, né? E ele, na verdade, assim, pela mitologia grega ou romana, esse deus era muito safadinho. Ele vinha para a Terra para conversar com as mortais. E ele se apaixonava muito. E aí, então, essas 4 eram as principais amantes dele. E o que ele fez? Para que a esposa dele, e prestem atenção no nome, tá bom? A esposa de Zeus, na mitologia grega, é chamada Hera, mas na mitologia romana ela é chamada Juno, tá? Então, a deusa Hera, Juno, era muito ciumenta, e ficava perseguindo todas as amantes de Zeus, jogando maldição e tudo mais. Aí o que então Zeus, Júpiter, fez? Lançou nuvens amarelas, marrons e tal, ali na abóboda ali dele, para que a Hera, ou Juno, nunca visse o que ele estava fazendo quando ele visitava as mocinhas. Então, ele cobre esse lugar de nuvens escuras, em faixas assim, né? E vai visitar as suas amantes. Aí tem um grave problema, porque aí a Hera, né, ela percebe, ela saca o que está acontecendo e lança uma grande maldição na Io, que é a preferida dele, a primeira ali que ele sempre se encontra, lança uma maldição na Io e transforma ela em uma vaca, que fica vagando e fica sempre tentando achar onde está Zeus e enfim, fica ali tentando orbitar o deus, né? E se vocês gostam de tragédia grega, ela aparece uma vez numa tragédia que chama Prometeu acorrentado. Prometeu era um semideus que rouba o fogo dos deuses, né? E leva para a humanidade e tudo mais. Então, Io é essa figura, e ela tem vários machucados, porque ela anda muito tentando achar Zeus de novo, e a pele dela toda, né, machucada, cheia de moscas, com erupções e tal. Então, Io é bem isso aí que vocês estão vendo, é treta, né? É treta. E por que eu falei, prestem atenção no nome? Porque a esposa de Júpiter chama Juno.
E aí, então, quando foi lançada a missão Juno, era justamente isso, era Juno ia ficar fiscalizando as atividades das luas galileanas e o comportamento de Júpiter em relação às luas, né? Então é muito, muito legal a gente ter esse panorama cultural para que a gente possa entender também um pouquinho, né? Você vê, a astronomia permeia tudo, né? A astronomia é da humanidade, é sobre cultura, não tem jeito. Bom, então, como eu falei, galera, eu não vou me aprofundar muito nas características dos satélites, porque nós vamos ter live para isso. Mas só para dar uma pincelada, tá bom? Bom, gente, quais são as características principais? Quando a gente olha Júpiter, o que chama mais atenção pra gente? Vai lá que eu quero ouvir a opinião de vocês. Quando vocês olham essa coisinha aqui, ó. Gente, esse modelinho eu fiz junto com meu filho. Foi muito, muito divertido fazer. A gente misturou massinhas e tudo mais, e aí saiu isso aqui. Então, quando a gente olha essa coisinha, esse gigantesco planeta aqui, qual é a principal característica? Ó, o Matheus já falou, o furacão leva um nome, né, gente? A grande mancha vermelha, the red spot. Aí, astronauta urbano, olá, boa noite, boa noite. Isso, a mancha, uma das primeiras características que a gente vê. Mas vocês sabiam que não há evidência nenhuma de que esta foi a primeira característica que quando Galileu olhou pela primeira vez, ele não relatou isso de maneira alguma. Ele não relatou nenhuma mancha. A única coisa que ele relatou foram as faixas, né? Então, a primeira impressão da primeira pessoa que botou seus olhos em Júpiter foram as faixas. A mancha, o red spot, o primeiro registro oficial é de 1831, tá bom, gente? 1831. É o primeiro registro oficial. Existe alguma história de que Cassini, lá no século XVII, 1630 e pouco, 1650, já tinha uma ideia dessa feição, tá bom? Mas nada oficial. É nome de filme de terror, né? The Red Spot. A mancha vermelha poderia engolir 100 mil furacões. 100 mil furacões Katrina. Não, gente, é grotesco, é grotesco. Essa mancha já teve a proporção de 3 planetas Terra. 3. Hoje ela tá mais ou menos em 1,3, 1,5. Cabe um planeta e meio hoje lá, tá bom? Então é gigantesco, né? A Dani falou faixas. A Dani falou, nota 10, Dani. Hoje você tá que tá. Você tá matando tudo. É isso aí. Então, vamos falar primeiro das faixas, depois a gente fala da red spot, tá? Por quê? Porque as faixas, além delas serem a característica mais predominante, elas são muito complexas. Demais. A complexidade disso é exatamente o que dá a característica para o planeta Júpiter, e por isso ele é tão difícil da gente compreender todo o sistema que acontece no planeta, tá bom? Ela já foi maior sim, ela já chegou a dimensões de 3 planetas Terra assim enfileiradinho, né? Hoje é de 1,3, 1,5 mais ou menos, como eu falei antes, tá? E inclusive está diminuindo, mas é a mesma coisa da Betelgeuse, tá, gente? O que eu vou falar é a mesma coisa da estrela Betelgeuse. Aumenta, diminui, e a gente só está começando a estudar o porquê das coisas, tá bom? Então, assim, esse red spot ele aumenta e diminui conforme os séculos, tá? Mas ainda nós não temos exatamente qual é o motivo, tá? E qual é a periodicidade. Esse aqui é o pior para a ciência, né? A gente não conseguir prever, né?
de quanto em quanto tempo para que a gente possa ajeitar os nossos modelos, né? É incrível. Policiência, boa noite! Bom, então vamos falar dessas características. Gente, se vocês olharem, eu vou pegar aqui meu modelinho singelo, tá bom? Se a gente observar, nós temos áreas claras, tá? E áreas escuras. Primeiro de tudo, isso aqui, tá? O que a gente vai falar daqui pra frente não se chama superfície, se chama atmosfera, tá? E se a gente tiver mais tempo, depois eu explico o porquê que não falamos em superfície, tá? Então, atmosfera. Então a gente tem esses dois grupos, tá, gente? As faixas escuras e as faixas mais claras, tá? E eles têm nomes diferentes, tá, gente? A gente tem nome de cinturão e temos o cinturão e as zonas, elas são totalmente diferentes, tá bom? As zonas são as partes mais claras, tá? Então toda vez que você vir lá nas suas fotos de Júpiter e tudo mais, a parte mais clara, ela leva o nome de zona. Nós temos a zona tropical, depois nós temos a zona equatorial, tá bom? E essas faixas se repetem desde o polo norte do planeta até o polo sul. Então você tem a zona tropical norte, a zona equatorial, a zona tropical sul, que são as áreas claras. E nós temos os cinturões. Os cinturões são as áreas mais escuras, as faixas escuras, que temos também, tá bom? Cinturão tropical, temos os dois cinturões tropicais, tá? E temos nos polos. Vamos lá, qual é a diferença entre as faixas, o cinturão e as zonas? O cinturão escuro, as zonas claras. As zonas elas são feitas de amônia cristalizada, tá bom? Por isso essa característica mais clara, tá? E o cinturão, ele é olha só que loucura, é uma interação entre compostos químicos da atmosfera com o ultravioleta do Sol, com a radiação ultravioleta, tá? Dependendo da quantidade de radiação ultravioleta, você vai ter cinturões marrom ou amarronzado, né? Cinturões amarelados ou cinturões alaranjados, dependendo da quantidade de radiação ultravioleta do Sol. Então a cor de Júpiter é diretamente ligada à quantidade de radiação ultravioleta que o planeta recebe, tá? Vou dar uma pausa aqui. Cinturão escuro, zona clara, exatamente. Por que elas não se misturam? Maravilha, ótima pergunta. Não se misturam porque elas são divididas através dos movimentos de convecção, tá bom? O que acontece? Você tem essa amônia sendo... tá quente ali, né? Gente, Júpiter é extremamente quente. Deixa eu falar pra vocês. Júpiter, internamente, 10.000 graus Celsius. É mais quente que a superfície do Sol. Tá? Que a superfície do Sol. Então, essa amônia que está dentro de Júpiter, ela é esquentada e ela, por movimento de convecção, né, gente, ela sobe para onde está mais frio, ela condensa em cristais de amônia e aí ela fica mais densa e ela cai. Esse movimento dela decantar é exatamente na borda entre essas tempestades que estão acontecendo no cinturão mais escuro. Então, é como se ela fosse cobrir o cinturão e aí ela encontra essa barreira e desce, tá? Então, e mais ainda, olha como esse sistema é complicado. As zonas de amônia, né? Elas giram, elas rotacionam para um lado e o cinturão, com esses compostos químicos interagindo com o ultravioleta, vão para outro lado. Por isso que vocês veem entre uma faixa e outra esses rodamuinhos, tá? Porque eles estão rotacionando em direções diferentes,
Então é um sistema tão complicado e que a gente só está começando a compreender, né? E então, só para a gente relembrar o que é um movimento de convecção, né? E esse movimento ele acontece com os fluidos, tá? É movimento nos fluidos. Você tem um fluido, pode ser gás, líquido, enfim, muito quente, ele sobe para se resfriar, resfriando, ele fica mais denso e desce. E esse movimento é um movimento que acontece. Se você vai estudar ciência planetária, galera, movimento de convecção, você vai encontrar 99% dos seus estudos você vai ter que saber essa dinâmica do movimento de convecção dos fluidos, tá? E Júpiter, ele faz exatamente o que todos os modelos prevêem no movimento de convecção, tá bom? É por isso que essas faixas não se misturam. Mas vou te dizer, já teve um tempo, agora eu não vou lembrar para você qual foi a década, tá? Que tivemos imagens de uma das zonas, acho que se não me engano foi a zona tropical sul. Essas nuvens de amônia, elas tomaram a maior parte do hemisfério sul, tirando os polos, né? Mas assim, a maior parte do hemisfério sul, encobrindo até o cinturão tropical sul. Encobriu, tá? Se você olhasse as fotos de Júpiter naquela época, você veria um planeta totalmente diferente, porque o hemisfério sul estava muito esbranquiçado. Não tinha mais as divisões marrom, branco, não tinha, tá bom? E logo depois o que acontece? Essas nuvens se dissiparam de alguma forma e o cinturão apareceu novamente, tá? Bom, é claro que a gente pode se aprofundar muito mais nisso, mas eu acho que eu já dei uma boa explicação aí dessa principal característica que são os cinturões e as zonas, tá bom? Alguma pergunta, gente? Eu vou dar uma pausa para alguma pergunta. Galera, vocês não têm noção, a gente só tem mais 13 minutos. Se tiverem alguma pergunta, manda aí para eu entrar para a próxima ideia sobre a formação desse planeta. Stanley Mello, olá, boa noite. Dani, parece a gente, né? Júpiter é meio complicado. Tem dias que a gente tá mais claro, outros dias a gente tá mais dark, né? Karina, adorei a sua pergunta. Júpiter é uma estrela fracassada. Ai, que injustiça. Vamos falar sobre isso? Então, assim, eu prefiro falar que Júpiter é um planeta bem-sucedido do que uma estrela fracassada. Por quê? Galera, vamos pensar, já vou dar assim, né, uma pincelada sobre o que forma uma estrela, né? Por que existe essa ideia de que Júpiter poderia ter sido uma estrela que não deu certo? Primeiro de tudo, a gente fala por causa dos elementos químicos que compõem a composição de Júpiter, que é basicamente hidrogênio e hélio, tá bom? Só que, para um corpo formado de hidrogênio e hélio começar a sua fusão, para o hidrogênio começar a sua fusão, precisa de... Vamos lá, pega o nosso Sol, tá bom? Eu preciso de um corpo que seja mais ou menos 12 vezes menor do que o Sol, tá bom? 12 vezes menor do que o Sol, para que eu possa começar a criar uma estrela, tá? Júpiter é 1000 vezes menor que o Sol, tá bom? Então, se para começar um corpo a virar uma estrela, eu preciso de... O mínimo é ali 12 vezes menor do que o nosso Sol, para que vá criando essa fusão do hidrogênio e criando essa estrela. Júpiter, gente, eu iria precisar de mais ou menos 80 Júpiters, a massa de 80 Júpiters, para começar a fazer fusão.
para começar a virar uma estrela. Então, assim, precisa de muita massa, muito Júpiter, para a gente dizer que chegou perto de ser uma estrela e não deu certo, tá bom? Então, a gente vai ler isso em muitos lugares, a gente vai ver artigos em revistas, pessoas defendendo até isso, mas, tá? Precisaria realmente 80 Júpiteres para a gente começar a pensar que poderia virar uma estrela. Então vamos pensar que Júpiter é um planeta bem sucedido e não uma estrela fracassada. Mas é muito legal a gente ter essa percepção de que dois caminhos diferentes, usando o mesmo elemento, a gente poderia ter ido para o lado de uma fusão e ter virado uma estrela e agregado uma massa ali de gás e virado um planeta, tá bom? Um baita de um planeta, tá? A Dani perguntou para falar da superfície. Então vamos lá, galera. Por que... Gente, eu tenho 8 minutos para encerrar. Olha só, olha isso. Por que a gente não pode falar sobre superfície em Júpiter? Eu nunca vou falar para vocês assim... Nossa, você estando da superfície, se olhasse o Sol, porque não tem superfície, não tem. Como é que é a formação, como é que é a composição desse planeta? Você tem essa atmosfera que a gente estava falando, tá? Dessas nuvens, esse movimento de convecção, essas tempestades, o red spot, né? Que é o grande anticiclone que temos ali. Mas, embaixo disso tudo, que no planeta Terra, por exemplo, teríamos um manto, tá? Que seria mais ou menos um manto. Só que em Júpiter, esse manto, ele é líquido, ele é hidrogênio metálico líquido, tá? Então nós não temos em nenhum momento algo sólido, rochoso, para que a gente chame de superfície. E aí você fala assim, mas tem um núcleo rochoso. Existem duas hipóteses, tá? E ainda nenhuma das duas está sendo batido o martelo. E aí essas duas a gente tem que voltar para como o planeta foi formado, tá? Se a gente levar em consideração que possa ter um núcleo rochoso nesse centro, então seria o núcleo, o manto líquido de hidrogênio metálico, e aí essas nuvens, né? Se a gente levar em consideração o núcleo, então nós vamos seguir o caminho de que Júpiter foi formado a partir de um amálgama de metais, e justamente porque Júpiter está a 5 unidades astronômicas de distância do Sol, nessa área a gente chama de Icy Zone, é a zona congelada. Ali os planetas se formam numa velocidade absurda. Tá? Eles amalgamam coisas, agora o português me falhou, hein? Eles vão juntando caco muito mais rápido do que os planetas que estão próximos à estrela, tá bom? Fora que próximo à estrela a gente tem muito metal pesado. Partindo dessas 5 unidades astronômicas, essa Icy Zone, o que a gente vai ter é muito gás, tá? Muito gás e material volátil. Então eles se formam com uma certa rapidez e pum, começam a amalgamar o gás depois desse núcleo. Se a gente levar em consideração que começou a partir de amalgamar núcleo, partículas rochosas ali, pequenos detritos. Aí ok, só que com a pressão tão grande em Júpiter, né, a ponto da gente ter hidrogênio metalizado líquido, é um pouco curioso, a gente não sabe como se comportaria um núcleo rochoso a essas condições de temperatura e pressão, tá? Se você vai para um outro caminho da criação, da formação do planeta de Júpiter, é que a nuvem protoplanetária, né, da onde surgem os planetas, ela também se espedaça. E desse descolamento da nuvem, você teve uma grande porção de gás que começou ali a rotacionar
se atrair gravitacionalmente e criado o planeta. Se a gente levar em consideração isso, não há núcleo rochoso, tá? Então, assim, pesquisas 1000, teorias as mais diversas, mas essas duas são as que mais têm alguma comprovação, mas nada resolvido, tá? Então, a gente não pode dizer que existe um núcleo rochoso ou a tal da superfície, não tem, tá bom? Em Júpiter, tá? Galera, eu tenho mais 4 minutinhos de live, vou passar também bem rapidinho falando sobre o magnetismo, né? Júpiter tem sim um grande campo magnético e com isso nós temos as famosas auroras, tanto a boreal quanto a austral, que, né, boreal no norte, austral no sul. Esse campo magnético ele é gerado pelo efeito de dínamo, tá? Do planeta. Qual é esse efeito? Você tem esse hidrogênio metálico líquido girando a uma velocidade absurda, né? Criando o dínamo, tá bom? Outra coisa, além do movimento de convecção que eu falo, que quem vai estudar ciência planetária tem que saber, o efeito de dínamo também, quem estuda aí a formação dos planetas tem que saber. Além do efeito de dínamo, por causa do hidrogênio metálico líquido girando, nós temos também os movimentos de convecção que também geram campos magnéticos, tá? E Júpiter é o rei dos movimentos de convecção dentro dessas nuvens, dessa amônia toda ali, e dos próprios elementos químicos do cinturão marrom, tá bom? Bom, então, obviamente que isso vai gerar um grande campo, né? E mais uma característica é sobre o calor. Vocês sabiam que Júpiter emana mais calor do que recebe? Isso é muito doido. A Terra, ela está em um equilíbrio térmico com o Sol, tá bom? A gente emana praticamente a mesma quantidade de calor que a gente recebe da estrela, tá? Júpiter emana muito mais calor, tanto é que se você vê no infravermelho, Júpiter é brilhante, ele emana muito mais calor do que recebe do Sol, justamente porque quando esses gases vão para a superfície para se esfriar, eles contraem, né? O gás, quando ele esfria, ele contrai. Contraindo, ele aumenta a pressão interna do planeta. Aumentando a pressão interna do planeta, você aumenta a temperatura. Essa temperatura precisa ser liberada e é liberada através de calor de volta para a atmosfera e de volta para o espaço. Então, não há esse equilíbrio térmico, tá bom? Júpiter emana mais calor do que recebe. Júpiter caliente, Dani, exatamente isso. Galera, eu tenho que me despedir de vocês. Foi muito bom. Desculpa se eu não consegui cobrir nem 10%. É o mesmo disclaimer de sempre. Live de 1 hora de duração é isso que dá. Vamos pensar em conseguir colocar a live lá no YouTube, que assim a gente fica mais tempo batendo papo. Gente, só relembrando, live de terça-feira sobre estrelas não acontecerá nessa próxima, tá? É daqui 15 dias e sábado que vem. Agora as lives não são mais de sexta. Sábado que vem falaremos do grande Saturno. E se você quiser aprender mais sobre Saturno, não esqueça, ouça o podcast Essa Tal de Ciência lá no Spotify ou no Anchor, enfim. E procure o episódio Esse Tal de Saturno. Ouçam direitinho lá, é mais de 1 hora de informação e aí a gente conversa no sábado que vem, às 19h30, aqui no Estimulando Universos. Gente, beijos, muito obrigada pela companhia e qualquer dúvida manda no direct que a gente continua essa conversa. Valeu, gente, muito obrigada. Tchau, tchau, boa noite para todo mundo e feliz Dia das Mães. Tchau!